Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Cards a partir de R$ 34,90, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Bem-vindos ao DG, essa é uma estreia de uma nova série que eu queria muito trazer pra vocês. É uma série que muita gente pede pra gente, na verdade não pediram uma série, mas pediram muitas análises de jogos específicos. O que são esses jogos específicos? Jogos que a comunidade, geralmente free to play, que ama e joga muito. Jogos às vezes que a pessoa compra um determinado equipamento só para jogá-los. Não que alguém compre um console só para jogar um jogo, mas preferencialmente ele vai passar muito mais tempo nesses jogos. São jogos como Fortnite, são jogos como eFootball, são jogos como FIFA, são jogos como Warzone. Nem sempre eles serão free to play, mas a gente vai trazer agora jogos muito hypados, que a galera joga muito, e mostrar pra vocês onde roda melhor. Essa é a nova série do canal Detonando Geek, espero que vocês gostem. Iniciamos com Warzone 2.0 no PlayStation 5, no Xbox Series X e no Xbox Series S. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse é um conteúdo bem difícil para fazer, principalmente em determinados games como Warzone, que é multiplayer, ou seja, é difícil pra caramba achar cenas correlacionais e repetir movimentos em um jogo muito dinâmico, com mais de 100 players focados dentro dele e todo mundo querendo te matar. Então, ajuda a gente com seu like, seu compartilhamento, sua inscrição nesse canal. Também pode ir um pouco além, se adorou, curtiu demais e quer apoiar esse trabalho, padrim.com.br/detonandogeek. Também você pode estar fazendo uma doação pontual no pix@detonandogeek.com, se tornar membro ou até mesmo deixar o seu valeu. Esse é um canal independente, então a gente sempre conta muito com a ajuda, quem puder ajudar monetariamente, além, claro, do seu like. Esse é obrigatório, hein, cara? Na tela você já está vendo aí as 3 imagens, nós escolhemos um mapa específico, as coisas podem variar de mapa para mapa, mas nós queríamos mostrar as diferenças de probabilidade entre os 3 consoles. A primeira coisa que você tem que saber é que todos eles rodam no Dynamic, no último que eles conseguem utilizar como resolução. No caso, o PlayStation 5 e o Xbox Series X em 4K, mas com o Dynamic no modo 60 Hz, que parte a partir de 1440p, o que seria a mínima do console. No lado do Xbox Series S, ele trabalha com 1440p no Dynamic também, mas ele pode partir de mínima de 720p. Mas uma coisa legal que você vai descobrir do Series S é que ele pode trabalhar também com uma resolução um pouco alternada no horizontal. Ele pode chegar 1280 por 1440, ou seja, diminuir só horizontalmente a resolução. Isso faz com que tenha uma percepção não tão negativa quanto a queda brusca. No entanto, você vai ver que ele diminui também. Em ambos os pontos de resolução e qualidade que você está vendo agora com um pouco mais de zoom, é perceptível que do lado do Xbox Series S você perde um pouco da resolução, sim, um maior embaçamento. Outra coisa é o sombreamento também, é um pouco mais diferenciado ou menos ocluso do lado do Xbox Series S. O lado do PlayStation 5 e do próprio Xbox Series X é muito idêntico às questões aí de resoluções e aspecto físico. Essa é a cena de menu inicial também, como você pode ver, e dá para verificar nessa cinematic como as coisas são muito parecidas. E é o que você vai verificar diante aí essa parte do game. Falando em consoles de nova geração, é claro, é óbvio, é lógico, a gente tem que medir as partes mais empolgantes e excitantes desses equipamentos, como por exemplo o SSD.
Para isso nós fizemos uma medição de loading e até mesmo particularmente diferenciado o resultado que você vai observar. Também nos assustou e fizemos várias vezes, mas realmente o resultado se permanece. Dá uma olhadinha aí, o Xbox Series S, ele ganha do Series X, que ganha do PlayStation 5. Isso na questão de segundos, né? 7, 6, 13 e 6 redondo cravado ali no Xbox Series S. Isso particularmente é bem interessante e cai um ponto de pesquisa pra gente e até explicação sobre um pouco sobre o que acontece no Xbox Series S. Porque claramente ele é o menor esforço computacional da geração e ele conseguiu um load maior, lembrando que o SSD 12 vias PCI Express do PlayStation 5 se torna o componente de NAND Flash dos consoles mais rápido que existe. Quais são essas diferenças prováveis que devem acontecer? Todo mundo sabe, é claro, é óbvio, é lógico, que Call of Duty ele trabalha com shaders pré-compilados. No caso do PC, essa compilação é feita na hora que você abre o game. No caso dos consoles, não há necessidade de pré-compilar, porque se trata de um equipamento que todos são iguais, todos têm a mesma GPU e todos têm o mesmo CPU. Nesse caso, existe uma pré-compilação de shader específica para cada console. Dessa forma, se consegue diminuir os pesos nessa pré-compilação de shader, até mesmo no transporte de texturas, o que faz com que o Xbox Series S, na hora que abra, ele tem menor quantidade de I/O para carregar que os outros, porque a sua apresentação visual é menor do que a dos outros, fazendo-se, claro e óbvio, é lógico, com que ele consiga representativamente carregar mais rápido. Então, ele carrega mais rápido porque também ele carrega menos peso. Isso acaba sendo interessante, particularmente não é uma vantagem ou desvantagem expressiva, um segundo, mas para que vocês vejam aí como é curioso o mundo de desenvolvimento e nem sempre os resultados que nós achamos que vamos ter, nós teremos. Isso foi uma surpresa pra gente, claramente. Agora, outra particularidade, a gente pode ver nessa cena do avião e dá uma olhadinha como parece que a iluminação do Xbox Series X é um pouquinho diferenciada, parece que temos uma maior exposição. A questão aí fica bem inconclusiva, se nós temos maior exposição de luz no lado do Xbox Series X ou menor oclusão, que é no caso do PlayStation 5, que tem maior oclusão, maior nível de sombreamento. Até a questão fica subjetiva para nós apontarmos o que é melhor, o que é pior. Basicamente, como eu falei para vocês, e agora olhando com a ida da luz, a gente verifica que existe uma forma coesa do equilíbrio do sistema de iluminação, que se é um multiplayer, sim, ele não tem um sistema de iluminação ultra realista, é um sistema de iluminação mais artificial, mas mesmo assim a Activision Blizzard faz um excelente trabalho nos 3 consoles. E você pode ver como fica bem coeso. No entanto, você pode observar que sim, o Xbox Series X, ele possui uma exposição um pouquinho mais abrasiva. Agora, a pergunta que se não se cala é, a exposição é maior para iluminar mais ou a exposição está maior porque tem menos oclusão? Isso pode ser um ponto de vantagem ou desvantagem. O fato é que, durante o gameplay, a matança, a correria, o Warzone 2, você não percebe esse tipo de coisa. Mais uma vez, trazendo para vocês que as duas versões de PlayStation 5 e Xbox Series X acabam tendo a mesma densidade e profundidade de visualização na parte gráfica. Agora, olhando um pouco mais de profundidade com a da visão, olhamos os pontos de interesse e comprovamos isso ainda mais. Esse é um ponto de cinematic que a gente pode ver que o Series X ele é a base onde foi identificado mais pontos de interesse e o próprio PlayStation 5 está com 99%. PS5 e Xbox Series X continuam iguais. A vantagem aqui ocorreu na cinematic quase idêntica do ponto de vista do Series S, que cai apenas, eu acho que uns 2% você está verificando aí. Isso mais uma vez mostra como funciona o Dynamic Resolution do Xbox Series X, alcançando quase 1440. Lembrando que os maiores partem de 1440, eles têm uma percepção de resolução muito próxima, mas isso acontece só na Cinematic. Vamos pular agora para uma cena de gameplay, logo que você pula do avião e tem uma visão ampla do mapa que você vai cair. Lá a gente já verifica que as coisas ficam um pouco mais equilibradas do lado do PlayStation 5. Agora, inverte, ele passa a ter maior visualização e o Xbox Series X passa a ter 99%. Ou seja, de hora para outra eles invertem os resultados de 1% nos pontos de interesse detectados por área. Mais uma vez mostrando como é igual as duas versões de Warzone do PlayStation
PlayStation 5 e do Xbox Series X. Agora, já no Series S, você sente um pouco do poder computacional se esvairando e a gente já tem uma correlação de visualização de 80% em relação ao PlayStation 5 que apontou 100, mostrando que no gameplay, apesar de no Cinematic o Series S ter ofertado uma boa qualidade nos pontos de interesse de AIDA, no gameplay ele acaba diminuindo e o Dynamic exige mais dele. Esses são os pontos provavelmente que nós alcançamos até 720p no console, e a diminuição da oclusão, da ambientação das sombras acaba também efetivando que ele tem uma menor densidade de pontos de interesse que a AIDA detecta. Volta para mim agora, que agora é um ponto muito legal e excitante dessa análise, é um novo processo de AIDA que eu implementei. Cabe uma pequena explicação antes para que você entenda como é que funciona esse processo, afinal de contas, ele parece um tanto quanto confuso, assim que você ver ele. Se trata de AIDA detalhes. Nós criamos 577 rastreadores na tela de Y a X, dentro dos quadrantes de pixel. Cada rastreador desse tem 120 por 120 de resolução, e eles são capazes de rastrear detalhes numa área de 14.400 pixels. Isso é muito interessante porque nós delimitamos pontos na área e a visualização que você tem é exatamente essa que você está vendo aí. Nós temos os pontos verde e azul, que são alto e ultra alto dos detalhes que nós encontramos, e os pontos mais fracos. No geral, nos três consoles, a gente verifica que nós temos o nível médio a médio baixo, o que é perfeitamente comum dentro de um multiplayer, onde o foco é a sincronia de coordenadas XY entre os players. Não se trata, por exemplo, para vocês terem uma referência, de um Horizon Forbidden West. Dá uma olhada na imagem de Horizon Forbidden West, também com AIDA detalhes, e verifica o nível de ultra detalhes que ele apresenta. Isso você não vai encontrar em nenhum multiplayer do planeta Terra, porque justamente o multiplayer tem que ser leve. Nesse ponto, dentro das resoluções ofertadas dos três consoles, e você verificando os quadrantes que estão aí, você pode verificar que é bem próximo os números, ora salta o Xbox, ora salta o PlayStation 5, ora até mesmo o Series S consegue passar. Essa não é uma efetiva análise de comparação em si, mas o quanto ele mostra e rastreia detalhes. No geral, como eu disse, o jogo se mantém nos três consoles de médio a baixo. A exibição de detalhes que são colocadas e disponibilizadas, isso durante o gameplay, como você está verificando. Uma coisa legal desse processo, e eu queria pedir até a ajuda de vocês, é que muitas vezes os processos que nós desenvolvemos aqui de AIDA, para mostrar e ser cada vez mais transparentes, podem causar certa confusão. Dessa forma, eu queria até a avaliação de vocês, se vocês querem continuar vendo os rastreadores na tela, o que na minha opinião eu permiti que eles estivessem aí, para dar transparência da onde nós estamos capturando os dados que nós estamos ofertando no gráfico, ou se você prefere que só coloquemos o gráfico como você está vendo agora. Isso é uma ajuda que você traz pra gente aqui do DG e ajuda a gente a ver qual é a melhor visualização que você quer desse novo modelo. Na particularidade, dando aqui o meu pitaco, eu acho bacana deixar os rastreadores para a galera ver a origem e onde são os pontos rastreáveis. Mas aí você que escolhe, vale até sugestões de novas formas de exibição para esse gráfico ou o tipo de gráfico que vocês gostariam de ver. Esse é um novo modelo, então sim, ele vai ser atualizável como todos os outros de AIDA. Indo agora para a parte do FPS, que é um ponto mais interessante, se tratando de um shutter, é claro, é óbvio, é lógico, começamos na modalidade 60 quadros por segundo. Nós verificamos que 60 quadros por segundo se mantém estabilidade, ou seja, os três consoles mantêm um bom equilíbrio de performance na jogabilidade e uma sustentabilidade muito boa do seu gameplay. Agora, no ponto de 120 Hz, a coisa modifica um pouco. No entanto, PlayStation 5, como você pode ver, fica numa faixa de 100, às vezes 110, passa para 90 e mantém uma estabilidade dentro desse fluxo, o que é efetivamente interessante e uma boa qualidade de jogabilidade. Aliás, a melhor maneira de jogar o Warzone, na minha humilde opinião, é a 120 Hz, mesmo que você perca aí qualidade, porque ele chega a resoluções de 1080p. Agora, também, se você for olhar no Xbox Series X, nós temos o mesmo quadrante aí, a mesma média de FPS que foi capturado. Agora, mais uma vez, uma surpresa, que até mesmo nos surpreendeu novamente. Series S. Apesar de ele também chegar nos níveis do próprio Xbox Series X e PlayStation 5, ele se mantém muito mais próximo do 120. Isso foi muito interessante.
Ele, como você pode ver aí, ele vai para 110 e sobe na agulhinha de novo, 120, então ele mantém essa estabilidade e parece que é um pouco melhor. No entanto, a gente tem aí nessa outra captura uma amostra que nem sempre isso acontece e quando ele cai, ele vai cair bastante. Ele chega a níveis aí de 80 quadros por segundo. Nós estamos falando que você estava a 120 e foi uma queda de 40. Isso mostra que tem uma boa performance sim no modo 120 no Xbox Series S, mas sem o VRR ou FreeSync Premium, você vai sofrer bastante em Warzone na percepção dos quadros que são exibidos. Diante dos seus olhos, os três consoles aí no modo 120, tire suas próprias conclusões e a gente viu uma excelente performance das três modalidades. Levando a esse ponto, é claro, é óbvio, é lógico, a gente diz que Warzone é um excelente jogo de ponto de vista tecnológico e otimização. Ele apresenta uma boa qualidade gráfica nos três ambientes de plataformas que nós testamos, Series S, X e PlayStation 5. E nos três ele vai ofertar uma boa qualidade. A preferência, é claro, é óbvio, é lógico, na escolha, caso você tiver disponibilidade financeira um pouquinho maior, é escolher entre o PlayStation 5 ou o Xbox Series X. Os dois ofertam melhor qualidade custo-benefício na imagem oferecida barra a estabilidade de FPS, o que acaba sendo o melhor dos dois mundos dentro de um jogo competitivo. No entanto, também não é descartável nem um pouco o uso do Xbox Series S dentro desse game, mesmo porque você viu que ele consegue entregar também uma boa qualidade e a nossa dica aqui é a não utilização em um televisor 4K, onde a percepção, principalmente no modo 120, vai ficar muito mais visível a distorção de pixels por conta da baixa resolução que ele pode chegar. Uma dica para quem tem Xbox Series S e está partindo para comprar justamente para jogar muito Warzone 2 é a escolha de um monitor 120 Hz com FreeSync Premium ou VRR. Seria a melhor escolha para que você tivesse nesse jogo com esse console. Lembrando, um monitor 1080p. Já nos consoles Premium, o 120 de uma televisão 4K vai muito bem, obrigado. Espero que tenha ajudado vocês, os codistas de plantão, a escolherem o melhor equipamento dentro do mundo de consoles para jogar Warzone 2, que se mostrou um jogo efetivamente bem denso e intenso e também com boa qualidade dentro de um multiplayer que é extremamente grande do ponto de vista de número de players que são conectados. Vale lembrar também que tanto a PlayStation Plus quanto a Xbox Live não nos trouxe qualquer e nenhum problema durante todas as nossas análises e testes nos três consoles. Portanto, as redes ficaram totalmente 100% positivadas e isso não fez diferença para trazer para você nessa análise de escolha. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotcose e até a próxima.